alegria o nosso reencontro. Cada noite, uma noite tão especial de aprendizado para todos nós, é verdade? Já adquiriu o livro do meu netinho Ellerson? Ainda não? Então entra lá no site, tem como você adquirir o livro, você vai receber pelo correio. O link está aí no chat ao vivo e na descrição do vídeo. Isso mesmo. Se adquirindo, você está ajudando a Fraternidade Sem Fronteiras e também a divulgação do Evangelho. Isso mesmo. Está aprendendo muito também, né? Estão vendo o conteúdo, que belezura, né? Aprendizado para todos nós, trazidos pelos benfeitores espirituais. Hoje é uma historinha muito engraçadinha, gostosinha, de poder escutar, de estudar, que é o Procurando Nemo. Você conhece? Ainda não? Então vamos conhecer junto hoje, né? A personagem, gente, que não cabe, né, dentro do livro, né? Salta as páginas. E esse literalmente não coube dentro do livro. Personagem assim que fala dessa liberdade, dessa vontade da gente se libertar dos aquários que nós nos encontramos. E é ele, é o Nemo, que vai nos contar a sua própria história. Presta atenção, presta atenção. Queridos amigos, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso seminário. Hoje é um dia muito importante, porque eu, o Nemo, vou contar a minha própria história. Nas profundezas da grande barreira de coral, vivia a minha família, uma família de peixes palhaço, que estava prestes a aumentar. Eram muitos ovos. Marlin e Coral não viam a hora de os peixinhos nascerem. Certo dia, a minha família foi atacada por uma barracuda, um peixe grande e faminto. Marlin, meu pai, sobreviveu e, quando se deu conta, percebeu que sobrou apenas um ovinho. Todos os outros e sua querida Coral, a minha mãe, foram devorados. O tempo passou e daquele pequeno ovinho nasceu eu, Nemo, o peixinho palhaço. Que alegria! Marlin cuidou muito bem de mim e vivia preocupado com a minha habilidade de nadar, pois tem uma nadadeira menor que a outra. No primeiro dia de aula, meu pai me acompanhava em uma excursão e eu fiquei muito envergonhado. Até que decidi mostrar a meu pai que sabia me virar sozinho. Saí nadando pelo mar afora e fui capturado por um mergulhador que me levou para a cidade de Sydney. Fui parar no aquário de um consultório de um dentista, onde conheci vários outros peixes. Ao ouvirem a história que eu contei, os novos amigos daquele aquário montaram um plano de fuga para que eu pudesse voltar ao mar e reencontrar o meu pai. Quando meu pai se deu conta do meu desaparecimento, Marlin, meu pai, se desesperou e saiu sem rumo atrás de mim pelas águas do oceano. No caminho, ele conheceu Dory, uma peixinha que tem um grave problema de perda da memória recente. Na busca, os dois atravessaram colônias de águas-vivas, enfrentaram tubarões
e viviam tantas aventuras que ganharam fama entre os peixes e as aves. No caminho, Dory e Marlin, meu pai, conheceram também duas tartarugas, pai e filho. Foram eles que deram as melhores informações de como chegar a Sydney. E graças a essa fama que um pelicano contou aos peixinhos do aquário onde eu estava, que vi um peixe palhaço procurando por todos os cantos do oceano o filho desaparecido, um peixinho que tinha uma nadadeira menor que a outra. Ao chegar ao porto de Sydney, Marlin, meu pai e Dory são ajudados pelo simpático pelicano que sabe onde eu me encontrava. E assim, com a ajuda do novo amigo, Marlin me encontrou no consultório do dentista. Marlin, contudo, estava dentro do bico do pelicano, e eu, que estava preso em um saquinho plástico com água, não sabia que meu pai estava ali. Ao ver aquela cena, o meu pai achou que eu estava morto e foi embora muito desolado. Mesmo assim, no consultório, eu tentei fugir. O plano quase dá errado, quando apareceu uma garotinha que gostava de animais. Eu consegui ser jogado no vaso sanitário porque fingi que estava morto. Assim, eu cheguei no mar pelo esgoto. No oceano, eu encontrei finalmente o meu pai. Marlin, o meu pai, percebeu que podia confiar mais em mim e assim a nossa família voltou feliz para casa. Pude conhecer a minha amiga Dory, formamos elos de amizade e eu sempre agradecida ao meu pai por tudo que ele fez por mim. Essa é a minha história e eu espero que vocês tenham gostado. Para poder entender um pouco mais dos valores morais, dos ensinamentos filosóficos e psicológicos que a minha história pode trazer, a vovó Luzia vai trazer para todos vocês estes ensinamentos que se encontram no livro Era uma Vez para Adultos, psicografia de Wellerson Santos, pelos espíritos Mirra Alfaça e Fritz Scheine. Prestemos bastante atenção no que ela vai nos contar. Tenhamos todos uma excelente noite e até breve, se Deus quiser. Não falei, meus netinhos, não falei que vocês iam gostar? Bonitinho demais, né? Ele nadando nas águas do oceano em procura da liberdade. E hoje nós vamos tentar compreender um pouco mais, com mais profundidade, essa história, para que nós possamos assim colocar em prática no nosso dia a dia, né? Hoje quem vai dar o seminário para você sou eu. Olha só o que nós preparamos só para vocês. Não sai daí não, hein? Ei, Nemo! Ei, gracinha da vovó! Você é bonzinho aí? Tá com fome? Daqui a pouco eu vou te dar uma comidinha, tá bom? Ei, meus netinhos! Vocês estão bom? Boa noite mais uma vez, voltei! Para nós poder fazer as nossas reflexão. Sobre Procurando Nemo. Cansaram de mim não, né? Que eu que vou fazer as nossas reflexão da noite pra gente poder, sim, junto dos benfeitores, entender essa historinha tão lindinha, né? Do Nemo. Olha pra vocês verem, o pai dele, o Marlin, e o Nemo pequenininho, né? Gente,
Procurando Nemo foi produzido em 2003. É bem recente o filme, né? Pela Pixar Animation Studios. Nem sei se é assim que pronuncia. E foi lançado pelo Walt Disney, espalhando pelo mundo inteiro nessa história que nos ensina tanto. Procurando Nemo contagiou o coração das crianças, dos jovens e até mesmo de todos nós, os adultos. Eu sou meio suspeita para falar. Vocês sabem, né, que eu adoro historinha infantil, porque nos traz muitos ensinamentos. Mas Procurando Nemo, gente, é um conto muito diferente de todos os outros que a gente já estudou nesses seminários anteriores. Sabe por quê? Vou falar. Começa a história com uma tragédia, gente. Marlin e Coral, que é a sua esposa, eles estavam muito felizes porque iam receber no seio familiar, no seio doméstico, ali no Palácio de Corais, novos peixinhos. Eram os filhotinhos que estavam esperando com muita alegria. Mas quando é fé, pareceu a barracuda, né? E os devorou tudinho. Restou apenas um ovinho. Tanto a esposa do Marlin, a Coral, quanto os demais ovos foram consumidos pela barracuda. E desse ovinho que restou, o que aconteceu? Nasceu o Nemo, né? Ai, que gracinha, o peixe palhaço. A barracuda é a simbologia da morte, meus netinhos. E a morte é um assunto que muitos de nós evitamos falar, não é mesmo? Nós temos um tabu, sei por quê, para falar dessa temática, né? Com as crianças principalmente. Vocês já repararam que a gente tenta assim contornar o assunto para poder falar com as crianças sobre a morte em variadas formas? A vovó virou uma estrelinha. Papai foi para o céu e vai te olhar de lá. Mamãe foi fazer uma viagem, vai demorar a voltar. Não é assim que a gente usa esses artifícios para poder falar com a criança da experiência da morte? Bom, seria muito importante que nós conseguíssemos, né, tratar com muito carinho a respeito desse assunto dentro do nosso lar. Porque a morte deveria ser, porque não é, deveria ser um tema discutido, bem conversado dentro da nossa casa. É muito raro, meus netinhos, muito raro nós falarmos desse assunto. Sabe por quê? Porque nós sempre achamos que a morte está longe de casa, né? E quando nós assustamos, a terrível megera, a barracuda, ela chega, devora as pessoas que tanto amamos. Porque a única certeza que nós temos, todos nós, essa certeza absoluta: quem um dia nasce, um dia vai morrer. E esse desenlace, ele pode ocorrer a qualquer momento, meus netinhos. Eu posso cair durinha aqui agora. Espero que não, né? Imagina do seminário, coisa terrível. Mas eu posso cair durinha agora, tendo um infarto. A gente pode desencarnar qualquer instante da nossa vida, porque a gente não sabe nem a hora, nem o momento, nem o lugar. E esse desenlace, que é a morte, pode ocorrer no período da infância, na adolescência,
na adultez dos anos, ou mesmo na senectude, como eu estou vivendo, né, na velhice, que é mais natural ocorrer quando nós já estamos numa idade mais avançada. Espero que fique muito tempo ainda por aqui. Mas é muito comum que nós vivamos um largo período de tempo. Porque os processos reencarnatórios, a gente aprende com a doutrina espírita, é um processo que demanda tempo, muito estudo, muito preparo. Então é claro que vai ser aproveitado da melhor forma possível. A experiência da reencarnação é para favorecer a nossa evolução espiritual. Então é natural que quando nós nascemos, a gente tem uma longevidade, né? Viva por muitos anos. Mas pode ocorrer, em alguns casos, que a desencarnação se dê nas fases da vida anteriores à senectude, à velhice. Quando esse passamento, né? Essa palavra foi usada pelos benfeitores espirituais, achei muito interessante. No interior a gente fala isso, né? Quando se deu o passamento, né? A morte, né? Quando ela acontece em tenra idade, no alvorecer da juventude, muitas vezes esse fato, ele gera revolta, as dores são muito maiores e causam muito mais sofrimentos. Vocês viram aqui, né? O Marlin, ele despediu-se de uma vez só, né? Da esposa e dos seus filhotinhos, né? Restou só um Nemo. Então isso, assim, para um pai, é uma dor muito profunda, essa despedida. Mas Marlin, né? O personagem aí, um dos principais da história, ele teve que aprender a lidar com esse impacto emocional. Gosto nem de pensar sobre isso, meus netinhos. Você imagina você passar por uma experiência dessa, de sepultar no mesmo dia vários parentes. Porque é comum, às vezes, acontecer, né? Desencarna alguém da nossa família, passa algumas semanas, alguns meses, morre outro. Mas imagina no mesmo dia ter que sepultar todos eles, né? Isso deve ser assim, uma experiência dolorosa. E o Marley teve que passar por isso, mantendo-se firme ao lado do Nemo, que chegou para a constituição da sua família. Então nós vamos percebendo que a morte, ela vem acompanhada de certo sofrimento. Gente, eu vou falar, né? Despedir das pessoas que nós amamos é fácil, não é? Pessoa que você conviveu durante anos, seu marido, seus filhos, seus irmãos, seus pais. Então, despedir deles é assim algo que traz aquela vivência dolorosa pro peito. Porque assim, é ausência física, né? É real, não tem jeito da gente tapar isso. Mas nós precisamos, ao lidar com a morte, transformar alguns conceitos que a gente traz a respeito dessa vivência natural. Vou falar, é. Sabe a principal mudança que a gente tem que fazer? A terminologia que nós usamos para nos referir à morte. É muito comum, a gente costuma dizer assim, ó, perdi o meu marido, perdi a minha esposa, perdi os meus filhos. Olha, pessoas não se perdem. Pessoas desencarnam, falecem, morrem. A gente perde coisas, né? Perdi meu óculos, alguém sabe onde que tá? Perdi meu relógio, onde que ele tá? Então a gente perde e procura. Os familiares não, eles se vão.
eles mudam de um estágio para outro. Isso parece assim, uma análise muito superficial, algo até sem significado para alguns, mas as nossas palavras ditas, elas têm muita força, meus netinhos. Por quê? Porque elas cultivam os valores, as emoções, as reações que nós trazemos dentro do nosso coração. Segundo aquelas conceituações que a gente traz dos acontecimentos, das ocorrências ao nosso derredor. Só podemos dizer que de uma maneira geral, as doutrinas espiritualistas, elas ensinam que a morte é apenas uma passagem, que perde-se o corpo, mas que o espírito continua a viver com sentimentos, com pensamentos, com afetos. Mas a doutrina espírita, ela abre a nossa mente para uma realidade mais contundente, para essa verdadeira realidade que é o mundo espiritual. Então essa certeza, que a gente tem que ter, né, meus netinhos? Essa certeza da imortalidade da alma, ela possibilita nós lidarmos com a morte de maneira diferente. Facilita a nossa compreensão, aquela dor da despedida, ela vai existir, a ausência física vai ter, a saudade está ali presente, mas não vai haver o quê? Rebeldia contra Deus, contra o mundo, nenhum tipo de revolta. Por quê? Nós vamos entender os desígnios de Deus. Então é muito importante que nós tenhamos essa convicção, essa ideia bem alargada a respeito da imortalidade da alma, para a gente poder saber vivenciar a experiência de maneira diferente. Marlin, ele canalizou o seu amor para o peixinho que restou. Olha que gracinha. Nemo era o seu tesouro, né? Era a sua família, tudo que restou do que ele possuía ali no Palácio de Corais. Nós não podemos deixar, isso é muito importante a gente falar, esse exemplo que o Marlin deu, nós não podemos deixar que a nossa dor, ela nos sepulte junto com os nossos familiares que se foram, meus netinhos. Pode chorar, pode demonstrar as emoções. Tem gente que diz assim, espírito não chora. Não chora, depois tem infarto, né? Porque coloca pra dentro a emoção. Então chora, coloca pra fora, sem desespero, vivenciando a emoção, o sentimento. Mas nós não podemos nos permitir, depois de um tempo, ficar remoendo isso. Aliás, diz o Freud, né, que tem 6 meses, 6 a 9 meses é o período dessa dor. Depois passou disso, tem que procurar ajuda terapêutica. E às vezes, imersos na nossa dor, da despedida do ente querido, o que a gente faz? A gente começa a esquecer de nós próprios, né? Começa a descuidar da nossa vida, da nossa alimentação, do cuidado conosco mesmo e até também dos outros que ficaram. Então, uma família que tem vários filhos, morre um filho, a mãe e o pai, sofre, esquece dos outros filhos. Ou então a esposa esquece do marido para sofrer a dor do filho. Ou então esquece os filhos porque o marido morreu. E assim, vice-versa. É bom que nós sempre sejamos atentos nas nossas relações. E o Marlin, ele com certeza estava sofrendo com a despedida da Coral e dos filhotinhos, mas ele canaliza o sentimento para o Nemo. Então vamos meditar sobre isso, meus netinhos. É o primeiro convite que a história nos traz, né? Da morte. Criar esse hábito, meus netinhos, de dentro de casa, dialogar
conversar sobre o tema, preparando-nos. Mais cedo ou mais tarde a barracuda vai chegar. Mais cedo ou mais tarde, gente, ela vem nos devorar, né? A morte chega para nos levar. E conforme nós dissemos, como não sabemos o dia, nem a hora, nem o lugar, precisamos sempre estar preparados para vivenciar a nossa e a morte dos nossos entes queridos. Não é isso? Entendido esse assunto? Então vamos mudar de assunto? Já cansou de escutar falar da morte? Eu tô até com medo aí, tá com comichão de tanto que eu tô falando da morte. Então vamos falar de outro assunto muito importante que o Procurando Nemo nos faz refletir. Nunca tinha parado para pensar que a espiritualidade ia estudar essa temática na historinha do Procurando Nemo. Sabe qual que é? A orfandade, gente. Nemo vivencia essa experiência. Porque a sua mãezinha coral morre, quem cuida dele é o pai, né? E assim, a gente pode sempre assim buscar, né, referências que a gente vai ver quantos, né, não já vivenciou essa experiência, seja a morte do pai, da mãe, dos dois. A orfandade, ela se manifesta na Terra em milhões de espíritos que vivenciam essa situação. Muitas crianças que ficaram órfãos de mãe, que a mãe desencarnou na hora do parto. Algumas crianças que ficaram órfãs de pai, porque o pai faleceu quando elas estavam no período ali da primeira infância. Há crianças que ficaram órfãs de pai e mãe por causa de um acidente que os pais tiveram. Há crianças que foram abandonadas pelos seus pais, tanto pelo pai quanto pela mãe, que os rejeitaram, também se tornaram órfãs. E por incrível que pareça, e vou falar porque tem que falar, as crianças que são órfãs de pais vivos. Acho que é o pior de tudo, meus netinhos. Criança órfã de pais vivos. Então, a orfandade é uma experiência que vai gerar muito aprendizado, tanto para o espírito que está vivenciando, quanto para aqueles que estão ao seu derredor. Nós não podemos transformar essa situação, a orfandade, em um mecanismo que gere dó, que gere pena, ou mesmo uma superproteção para aquele que ficou órfão. Que às vezes a nossa família, né, o pai e a mãe de uma criança morre e a gente fica assim, tadinho dele, coitadinho desse menino, o que vai ser dessa criança? Então a família começa a super proteger, começa a mimar a criança, e isso vai trazendo sérias dificuldades. E a gente percebeu isso na historinha que o próprio Nemo nos contou, né? Vocês escutaram. Porque Marlin quis ser o super-herói. O pai que ia proteger o filho a todo instante de tudo e de todos. Ele queria estar ao lado do filho a todo instante para não gerar nele sofrimento. Mas o que aconteceu? O Marlin acabou sufocando o próprio filho. Na verdade, Marlin não queria permitir que o filho tivesse as suas experiências. Por quê? Porque tinha medo de perder também o único filho que havia restado. Então, a gente precisa analisar essa questão com muita seriedade, com muito respeito, é claro, né? A criança órfã, ela necessita de apoio, de carinho, de atenção, de auxílio, às vezes até de uma terapia psicológica, para poder saber lidar com a morte do seu pai, da sua mãe ou de quem partiu.
Mas esse cuidado, ele não pode se transformar em um sentimento exacerbado. Conforme nós dissemos, que vai mimar o órfão, que vai fazer as suas vontades, querer dobrar o carinho para substituir o que ele não recebeu dos pais biológicos que se foram. Ó, eu vou dizer, posso falar? Ninguém substitui ninguém, meu Zetinho. Ninguém. Cada um é o que é. Porque cada um representa o seu papel no processo da formação do filho. Pai é pai, mãe é mãe, ambos são importantes. Mas costuma dizer assim, ó, você só costuma falar assim, eu precisei ser ao mesmo tempo pai e mãe do meu filho. Vou falar, não há como. Não tem jeito de ser pai e mãe do filho, porque ou você é pai ou você é mãe. Tem jeito de ser os dois. É possível, presta atenção, é possível desdobrar no afeto, nas responsabilidades, que agora só está uma pessoa para poder cuidar, mas jamais nós seremos aquilo que o outro seria para o nosso filho. Porque cada um é uma individualidade. Aqui nós estamos dando o exemplo do filho, mas pode ser qualquer outra experiência, pode ser qualquer outra situação dentro do ambiente familiar. No fim de tudo, o amor sempre será capaz de poder fortalecer esses elos que ficaram. A união da família é a forma de renovar essas esperanças por dias melhores. Porque as experiências vão nos convidando a esse despertamento, meu Zetinho. Então, no contexto da orfandade, e agora numa conotação diferente do conto infantil, quero abrir esse viés só para dar uma palhinha. Porque quando fala sobre orfandade, tem um tema que está muito relacionado, que no seminário já foi até tratado sobre isso, mas vou repetir, que é a adoção como um ato de amor, né, meus netinhos? Nem sempre nós escolhemos os filhos biológicos, mas os filhos adotivos são aqueles que nós vamos buscar. Os filhos do coração são os espíritos que vão se vincular ao nosso ser para fortalecer os elos que vão além da consanguinidade. Não é o caso aqui do Procurando Nemo, mas é um adendo dentro do quadro da orfandade, com uma análise que nós temos a respeito dessa temática. Então, a orfandade é uma experiência natural de ser vivenciada, principalmente nos processos evolutivos de cada um de nós. Os filhos tendem a sepultar os seus pais, então é uma experiência que vai acontecer da orfandade em algum momento. Porque quando a gente fala de orfandade, eu pensei que é só de criança, né? Mas um filho que sepulta o seu pai torna-se órfão de pai, né? Em memória, né? Assim que põe nos convites, quando o pai e a mãe já foram, já desencarnaram. Então a experiência está muito presente no nosso dia a dia. Gente, Procurando Nemo é uma história sui generis. Um conto realmente diferente, que vai apresentando situações recheadas de muitas lições e temas assim muito importantes e incomuns de serem tratados, principalmente num conto infantil. O Nemo, além de ter ficado órfão de mãe, quando ele nasce, ele apresenta uma pequena deficiência. Olha pra vocês verem aqui, ó. Uma das nadadeiras é menor que a outra. Isso fez com que o Marlin ficasse mais preocupado ainda com o filho, né?
causa dessa nadadeira pequena e a dificuldade dele nadar com rapidez no oceano da vida. A deficiência dentro da nossa sociedade também é um tabu. Gente, nós somos cheios de tabu, hein? Tudo que é assim difícil da gente lidar, ao invés da gente enfrentar, a gente quer virar as costas, quer evitar falar sobre o tema, para não incomodar, para não gerar dificuldade nos outros, né? A palavra deficiência já é carregada de um sentido muito negativo que nós colocamos nela. Ao longo dos anos, o que a gente vai percebendo? Que os estudiosos, eles vão meditando sobre qual terminologia que seria mais adequada para poder tratar acerca dessa temática. Você já deve ter escutado, se você vivencia também na sua família, você já deve ter falado isso. Quando nasce uma criança com algum tipo de deficiência, o que a gente fala? Nasceu uma criança especial. Eu tenho um filho especial. Uai, os outros não são, não? Entre aspas, os filhos ditos normais não são especiais, não, só aqueles que vieram com alguma deficiência. Tá prestando atenção? Tá vendo como que é que a gente vai usando as terminologias e não para poder pensar? Então, essa palavra deficiência, ou mesmo essa fala, né, crianças especiais, tem sido muito discutido pelos estudiosos do comportamento humano, e eles chegaram a uma conclusão que o correto, a utilização e a expressão mais correta que tem sido usado atualmente, pessoas com necessidades especiais. Viu como que soa diferente? Pessoas com necessidades especiais. Não é uma pessoa especial, é uma pessoa com necessidades especiais. Então a deficiência, ela precisa ser tratada como algo natural na vida da gente. Uma experiência que o indivíduo passa, ele não é anormal por causa disso, mas tem uma dificuldade, tem ali uma necessidade especial. Olha vocês verem, eu, por exemplo, sou deficiente. Na simbologia da palavra. Porque eu não uso óculos, não tenho dificuldade para poder enxergar. Então eu tenho deficiência o quê? É visual. Preciso usar óculos para me poder ler, para me poder enxergar de longe, de perto. Então isso é natural. Isso não desmerece em nada a minha pessoa perante as outras que não precisam usar óculos para poder ler. Então é uma experiência que nós vamos passando que precisamos saber lidar com ela. O indivíduo não precisa ser visto como alguém diferente, como alguém doente, mas como um indivíduo que necessita de cuidados, principalmente conforme a deficiência que ele seja portador. Tem algumas deficiências que requer maior cuidado daqueles que estão à sua volta. Então, meus netinhos, jamais nós devemos nos considerar seres inúteis, renegados da sociedade. É muito importante que sejam dadas oportunidades. A pessoa que tem deficiência, para que ela possa o quê? Mostrar o seu valor. Para que ela possa demonstrar que ela tem condições de realização em outros campos, em outras situações da vida. Então, meus netinhos, todo mundo tem o seu valor. E a sabedoria divina, né? Sabedoria divina é extraordinária. Sabe o quê? Que oferece os recursos
para que os indivíduos que estão passando por essa experiência, convidados a passar por esses desafios, possam experimentar outras vivências mais profundas. Sabe por quê? Pessoa que tem alguma deficiência, principalmente as deficiências congênitas, a pessoa já nasce com ela, ela desperta outros sentidos, numa riqueza assim, você fica bobo. O Evangelho de Jesus fala inclusive a respeito disso, numa passagem que passa despercebido, né? Mas a espiritualidade não fica despercebida, não. A gente lê lá, não percebe, a espiritualidade vem e percebe pra gente, né? Vocês já ouviram falar, é claro, né? Do cego de Jericó, né? Escutou, não? Então vai estudar, vai pesquisar lá no Evangelho. Cego de Jericó chamado Bartimeu. Ficava sentado na porta da cidade, com a escudela na mão, né? Pedindo esmola. Porque naquela época eles eram muito renegados dentro da sociedade. E conta o evangelista no detalhe, né? Detalhe que vai narrando a história, que ele ficava ali assentado pedindo esmola, que um dia, numa manhã, ele percebe uma movimentação diferente. Ora, ele era cego. Como que ele percebeu essa movimentação diferente? Através do ouvido, das percepções extrasensoriais. Foi quando ele soube da passagem de Jesus por Jericó. E conta também o evangelista que quando Jesus está se aproximando, Bartimeu, apoiado no seu cajado, ele se levanta, joga sua capa no chão, começa a gritar compaixão. Ele pede compaixão para Jesus, tivesse misericórdia da sua condição, até que o mestre o escuta e pede seus apóstolos para levarem Bartimeu à sua presença, e ele cura Bartimeu. Então a gente percebe aqui, nessa história do Evangelho, hein, a colocação que a espiritualidade está nos trazendo, de que uma pessoa com uma deficiência, ela larga outras potencialidades, porque Deus sempre nos favorece em tudo na vida. Há cegos, gente, que enxerga mais do que o vidente. Nos dois sentidos, tanto fisicamente quanto também espiritualmente. Então, seja quais forem as deficiências, mesmo aquelas consideradas mais cruéis, é preciso a gente perceber o valor que elas têm na nossa vida e retirar delas todas as oportunidades. Não tratar o indivíduo como um doente. Já é um grande passo, gente. Não tratar as pessoas como se fosse doente, só porque ela tem uma problemática. De jeito nenhum. Dar a esse indivíduo dignidade, condições de viver com tranquilidade aquela experiência. Isso já é um grande auxílio que a gente pode dar. O grande avanço significativo dentro da nossa sociedade é esse de dar valor às pessoas. Que antigamente nós falamos na época de Jesus, né? Uma pessoa com deficiência, o que ela era? Menosprezada. Não valia nada, era um peso para a sociedade. Hoje não. Hoje nós já estamos assim reconhecendo que essas pessoas podem nos oferecer muito. E vamos oferecendo também a elas condições de ter uma vida mais tranquila, mais harmônica. Hoje a gente oferece meios de acessibilidade para cadeirante. Vou falar, nem sempre, né? Tivesse reportagem na televisão, né? Os cadeirantes às vezes ficam reclamando que os lugares públicos não tem, as rampas, não tem o elevador, não tem nada para eles poderem entrar, né? Ou às vezes tem, mas não oferece condições seguras para poder chegar no lugar. Então hoje assim, com essa reforma que teve dos bombeiros, né? Na repartição pública, até nas casas espíritas, né? As exigências de acessibilidade. O que é isso? É o reconhecimento que todos têm direito, que as pessoas elas têm direito de ir e vir, né? As condições de comunicação auditiva,
tátil, né? Para os cegos. A gente vê assim na rua, tem uns lugares que tem aquele sinal, né? Que ia fazer aquele barulhinho. Não sei como que faz, não. Avisando, né? Para o cego que pode atravessar. Ou então aquelas marcas no chão. Lá nos passeios tem que ter, né? Nas casas da gente. E as marquinhas no chão pro cego. Tem também, como que chama aquele negócio? Braille, né? Que é para poder tatear e saber. Nos elevador tem. Agora nos bancos tem a facilidade no caixa eletrônico. Então tem tudo isso para ajudar, né? A comunicação visual para os surdos mudos, né? Tem até a linguagem dos sinais, está bem desenvolvido atualmente, inclusive na virtualidade, muita gente fazendo a linguagem dos sinais. Isso é um avanço, gente, salutar, né? Para oferecer situações assim, para que a pessoa viva de maneira mais natural possível, sem distinções. Mas é imprescindível a gente saber lidar com essas deficiências, trabalhar pela inclusão, pautados dentro do respeito, dando dignidade a quem momentaneamente está enfrentando aquela limitação física. Porque amanhã pode estar liberto, né? Numa realidade espiritual. Olha, o Espírito Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo titulado Corpo, ele fala sobre as doenças congênitas, né? Que são essas marcas que nós trazemos do nosso passado, pelas experiências, pelas escolhas infelizes que nós fizemos, e agora está ressumando no nosso corpo físico, aparecendo por meio daquela experiência de aprendizado, como se fosse uma limpeza perispiritual, para que a gente possa encontrar o estado saudável no nosso espírito, quando nós desencarnarmos e ter passado com galhardia por aquela experiência. Quando chega o desencarne, gente, pessoa que passou por uma longa experiência de deficiência e ela conseguiu vencer aquela situação, quando chega do outro lado da vida, é só alegria, por reconhecer que está em uma outra condição, né? Eu vim recordar de quem? Do Jerônimo Mendonça, você já ouviu falar dele? O gigante deitado? Gente, tetraplégico, cego das duas vistas, ficava numa cama recurvada de ferro, sendo carregado para aqui e para ali. Quando ele desencarnou, o espírito desprendeu do corpo, olha, estava assim, ó, brilhando em luz, né? Nas conquistas espirituais que ele teve por meio da experiência resignada diante daquela deficiência que ele foi convidado a passar. Mas no que diz respeito à deficiência, o Marlin, ele subestimou o filho Nemo. O que ele fez com o Nemo? Inconscientemente, é claro, né, meus netinhos? Porque ele era pai e não queria isso pro filho dele. Mas ele gerou no Nemo baixa autoestima. Porque ele quis dizer pro Nemo que o Nemo não tinha condição de poder nadar no oceano sozinho, que o Nemo não podia ir para muito longe por causa da correnteza da água. Então, assim, ele foi falando pro filho que o filho era incapaz. E o que aconteceu? O Nemo quis mostrar para ele que ele era capaz, que podia sim, que podia mais. Então, o que fez gerar isso? Maior dificuldade. Fosse tratar da situação de maneira natural, talvez ele não tivesse tido essa experiência tão difícil. Então, o caminho certo que nós temos diante das deficiências é valorizar, acreditar no potencial daquela pessoa, oferecer as oportunidades para que ela possa vivenciar suas experiências, a fim de despertar no coração de cada um os valores. Sim, todos nós temos valores, as grandes conquistas do coração, porque todo mundo tem muito a oferecer. Ainda dentro desse quadro das enfermidades, e nessa temática assim tão diferente do Procurando Nemo,
Vocês já notaram, né, que tudo que nós falamos agora é tudo inusitado, né, para um conto infantil. Olha, morte, orfandade, agora deficiência, e dentro das enfermidades, um tema valorosíssimo é trabalhado Procurando Nemo, que é o Alzheimer, né? É até trabalhado de uma forma bem divertida para que todos nós possamos aprender a lidar com essa situação. Os autores, eles conseguiram essa proeza, né, de tratar essa doença relativamente recém-descoberta, que gera inúmeras dificuldades no seio familiar, por ser ainda uma incógnita, né, em diversas situações que são apresentadas, inclusive pela medicina. Então nós temos no Procurando Nemo uma personagem que é a Dory. Inclusive depois fizeram até um desenho só sobre ela, né? Procurando Dory. Também sumiu depois. A Dory é essa personagem que vive a experiência que todos nós podemos, se já não vivenciamos, no nosso seio doméstico. E a relação da Dory com Marlin ensina-nos como nós devemos lidar com essa enfermidade. Para o pai de Nemo, para Marlin, tudo era muito inusitado, muito diferente. Quando ele encontrou com a Dory, ele não entendia nada. Mas aos poucos ele foi se acostumando, ele foi aprendendo a lidar com aquela experiência e ele se encanta com a Dory, né? Ele descobre uma maneira de lidar com a doença dela e vai despertando em seu coração sentimentos. Então, novamente, a gente vê o amor com a capacidade de poder acolher, de aceitar as pessoas como são, as experiências inusitadas, fortalecendo, inclusive, os laços que são formados além da consanguinidade. Porque o Marlin não era nada da Dory, encontrou com ela por acaso, entre aspas, ali no oceano, e eles tiveram essa oportunidade de estreitar estes elos que puderam ressumar no sentimento verdadeiro do amor. Então, apresentar o Alzheimer num conto infantil, vou falar, é uma proposta ousada, não é mesmo? Mas ao mesmo tempo instrutiva, gente, levando adultos, crianças a uma profunda meditação. O Alzheimer é uma enfermidade surgida a partir de problemas neurológicos que vão afetando a memória do indivíduo. Pode inclusive levar à paralisação de outros órgãos também. Mas geralmente a doença ela é desenvolvida neste esquecimento e em pessoas mais velhas. De acordo com pesquisas científicas, as mulheres são mais propensas a desenvolver do que os homens. A ciência médica ela tem se debruçado cada vez mais para poder compreender, entender as causas dessa doença, mas não tem obtido muito sucesso. O que se sabe é que o Alzheimer é uma doença degenerativa, cujo tratamento é feito apenas com paliativos. A medicina ainda não encontrou a cura do ponto de vista físico do Alzheimer. Então, utiliza-se de paliativos para o paciente e para a família não sofra tanto com aquela experiência. Mas do ponto de vista dos aspectos espirituais, nós começamos a ter um entendimento diferenciado. Primeiro, que toda enfermidade que é apresentada no corpo físico, ela é decorrente do nosso espírito. E que as causas das nossas doenças é uma somatização de diversas vivências negativas que foram registradas na intimidade do nosso espírito.
mais cedo ou mais tarde, vão desembocar no nosso organismo, que é o escoadouro dos nossos desequilíbrios espirituais. Então, as raízes das nossas enfermidades, elas são das mais variadas. Seria muito difícil nós ajuizarmos, trazermos qualquer tipo de julgamento, tentando apontar causas para a doença de quem quer que seja. Mas nos anais espirituais, uma análise trazida inclusive pelos espíritos Friedschein e Ralfaça, eles ensinam que o Alzheimer tem algumas causas, como por exemplo, o culto excessivo da rigidez, a imersão acendrada no ressentimento, quando somos envolvidos pela culpa de uma forma demasiada, os processos obsessivos graves e diversas outras vivências íntimas que vão desenvolvendo em nós, sabe o quê? Aqueles lapsos de memória. Tudo começa assim, aqueles lapsos de memória, que a gente fica esquecendo algumas coisas. E isso pode ir se ampliando. Presta atenção! Nós estamos falando que todo mundo tem lápis de memória que vai ter Alzheimer, não, hein? Vou falar que a vovó Luzia está falando coisa errada. Não é isso, não. Estou dizendo que essas experiências todas que nós citamos vão ocorrendo lapsos de memória e que isso pode se ampliar na medida que, consciente ou inconscientemente, nós vamos alimentando estes sentimentos negativos. Muitas dessas experiências, meus netinhos, seguem conosco de existências passadas. Então, em determinado instante da nossa reencarnação, especialmente na senectude, na velhice, aquela vivência que nós tivemos que nos marcou profundamente eclode e a enfermidade vai se apresentando como um mecanismo de aprendizado, de crescimento espiritual. Precisa a gente entender que qualquer doença, meus netinhos, é um recurso bem fazejo para despertar dentro do nosso coração os melhores sentimentos. Para que a gente possa desenvolver a paciência, a ternura, o carinho, a tolerância, o perdão, a aceitação e, sobretudo, o amor. É claro que não é uma atitude sadomasoquista de ficar desejando e querendo a enfermidade, mas é saber lidar com a experiência. O Alzheimer favorece principalmente os familiares ao despertamento de muitos valores, aprendendo a lidar inclusive com o enfermo, despertando sentimentos que estavam ali adormecidos. É muito comum nas experiências de Alzheimer dentro das famílias, principalmente aquelas que têm recursos financeiros, de buscar o auxílio de um profissional de saúde, que a pessoa com Alzheimer ela requer assim uma atenção redobrada. E é natural e comum que as famílias busquem esse recurso profissional. E os profissionais de saúde que trabalham nessa área com enfermos do Alzheimer também são convidados a despertar muitos sentimentos. Por quê? Porque vão ter que aprender a desdobrar em cuidados, ter mais paciência com o enfermo. Mas o que a espiritualidade diz nessa mensagem, que nos chamou bastante atenção, é que é muito importante que mesmo que a família opte por ter uma profissional de saúde cuidando, mas que não se desligue dos familiares enfermos. Porque se eles não se recordam de nós, nós nos recordamos deles. E devemos demonstrar o nosso carinho, a nossa gratidão. Tem até uma história que eu gosto demais, eu sempre que posso estou contando ela, né? De um marido cuja esposa estava com Alzheimer, e eram só os dois, não tinham filhos, e ele também bem idoso, não tinha condição de cuidar dela, ficar o tempo todo ao dispor dela. Então eles moravam nos Estados Unidos, e lá é muito comum
ter as casas de repouso, e ele colocou a esposa, era bem distante da casa dele, então às vezes tinha que pegar 3 conduções para poder chegar lá nessa casa de repouso para visitar a esposa dele. E o quadro dela foi piorando, como é próprio o caso do Alzheimer, e chegou um momento em que ela não se lembrava de absolutamente nada. Ela não lembrava mais dele. E ele ia, gente, todo dia visitar ela. Olha pra vocês verem que belezura. Todo dia ele ia visitar. E um dia, tava assim nevando demais, aquele frio de cortar. O médico passou assim na porta do quarto, viu ele lá sentadinho do lado dela de mão dada, casalzinho bonitinho, ia conversando com ela, e ela assim apática, ela não percebia nada. Então o médico depois chamou ele, o marido, e disse para ele assim: o senhor tem consciência da gravidade da enfermidade da sua esposa? Tenho sim, senhor, disse o homem. O senhor sabe que ela não te reconhece mais, que ela não sabe quem é o senhor, se ouvir não ouvir tanto faz? Sei. Por que o senhor vem todo dia? Sei que é muito longe pro senhor, por que o senhor não vem uma vez por semana, 2 vezes na semana, mas todo dia? Aí aquele homem trouxe uma lição assim extraordinária. Eu ia pro médico e falou assim: eu venho porque ela não se lembra de mim, mas eu lembro dela todos os dias e sou grato por tudo aquilo que ela representa na minha vida. Então é muito bonito quando a gente reconhece isso dentro da nossa família. É sempre também muito bom, vou falar ainda dentro do Alzheimer, que quando a gente descobre, né, porque geralmente descobre no processo inicial da enfermidade, sempre quanto possível, que nós, os familiares e os amigos, estejamos ao lado do enfermo, auxiliando, para que o prolongamento da memória seja o máximo possível. Sabe por quê, gente? Muita coisa da nossa memória, agora sem ser o Alzheimer, muita coisa da nossa memória atrofia nossa, como fala? Dificuldade não, a gente tem preguiça de pensar, né? Que hoje tudo é facinho, né? A gente pega esse negocinho aí, o aparelhinho de celular, consulta tudo, conta na calculadora, né? Hoje em dia, quem sabe a tabuada, gente? Pega lá e faz na calculadora no minuto da resposta, né? Então a gente vai atrofiando a nossa mente. E quando tem o diagnóstico do Alzheimer, a família tem que cultivar essa memória para que não se apague com mais facilidade. Então, a espiritualidade fala, né, para desenvolver técnicas com atividades de cognição, para que sejam mantidas essa memória. Tem aquele joguinho, né, da memória, que é para criança. Aqui serve também para qualquer pessoa, não é só para quem está com Alzheimer, não. Adoro jogar jogo da memória. Fica guardando lá os bichinhos, né? Onde que ele tá virado, aí você descobre, tem hora que não descobre. Como que é difícil a gente guardar onde tá? Então a gente ajuda a pessoa a poder manter essa memória. Contar história engraçada, rememorar a história da família, divertida ou não, ver fotos, você lembrar o nome das pessoas, perguntar para a pessoa para ela relembrar também, deixar que ela conte as suas próprias histórias. Se ficar repetindo, escuta também. É gostoso repetir história repetida, que a gente vai relembrando junto, né? São recursos o quê? Salutares para a gente poder auxiliar dentro da nossa família aquela pessoa que está vivenciando aquela experiência. Porque no final do processo, gente, é o grande aprendizado. Nessa troca de experiências, todos de alguma maneira saem ganhando, despertando valores, se unindo cada vez mais, o mais bonito é isso, se unindo cada vez mais em elos espirituais. E quando a tarefa redentora termina, ai, 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 a consciência tranquila de dever cumprido, não é, meus netinhos? É tão gostoso, depois que a gente cumpriu com o nosso dever e a gente fica tranquilinho, não é isso? Não é isso, meus netinhos? Fica tranquilinho no coração. Estão procurando Nemo, gente? Assim,
traz muita reflexão pra gente, né? Se deixar, fica a noite inteirinha, né? Hoje eu vou passar até um pouquinho do horário, se vocês importam não. Mas é que é assim, muito profundo, não tem jeito de a gente ficar resumindo. Já resumido, né? Lá você lendo no livro vai ter condição, assim, de ampliar mais. Aqui é só um adendo, né? Pra gente poder compreender. Mas a história do Nemo, né? Agora chegando no ponto mais culminante da história, fala-nos a respeito de uma vivência também muito comum dentro da nossa família. Se a morte, ela não pode ser encarada como uma perda, apenas uma separação momentânea, dor maior não há quando os pais perdem seus filhos, aí realmente é uma perda, perdem seus filhos para as drogas, para a prostituição e para o mundo. Marlin, ele teve essa experiência. Ele teve as duas, né? Ele teve o sepultamento dos seus entes queridos, né? Da Coral e dos filhotinhos, que nem foi um sepultamento, que eles foram devorados pela barracuda, né? E teve a perda real do Nemo, que saiu pelo mundo, né? Para provar a si mesmo e ao pai que ele era capaz. E Marlin foi envolvido por um desespero. A gente observa uma coisa muito interessante. No início do filme, quando ocorre a morte da Coral e do filhotinho, ele sofre, fica triste, né? Mostra ele ali chorando com Nemo. Mas quando ele perde o filho pro mundo, pro oceano, aí ele tem uma outra atitude de desespero. Ele sai pelo oceano para procurar o filho que estava perdido. Quantos pais e quantas mães são angustiados por viverem essa experiência dolorosa, não é? Espero que não seja o seu caso, você que está nos escutando nessa noite. Porque muitos filhos estão desaparecidos, a polícia está procurando, tem aqueles retratos, né, que prega nas delegacias, que divulga pelas redes sociais, procura-se. Fica anos e anos sem ter notícia, às vezes nem encontra. Pais e mães que não encontram, mesmo procurando as autoridades. Jovens que se deixaram envolver pelas drogas lícitas ou ilícitas. E que por escolha própria se afastaram da família, chafurdaram-se em caminhos muito dolorosos, sombrios, em vivências infelizes, na perda do contato com os que o amam. Muitos filhos que se envolveram com a prostituição, que se permitiram vivenciar essa experiência, gerando muitas dores e sofrimentos para todos na família, inclusive para a própria pessoa. Quantos filhos fizeram a opção de sair de casa? Mas não é para vencer, para poder ir buscar os seus sonhos, não. Sair para viver com o mundo, longe da família, em busca, sim, de sonhos ideais que julga ser para sua felicidade, mas que na verdade vai trazer profunda infelicidade. E nós temos as páginas do Evangelho, um dos exemplos mais belos a respeito disso, de filho perdido, que é a parábola do filho pródigo. Aquela parábola que Jesus conta que o reino dos céus é comparado a um pai que tinha 2 filhos, e o mais jovem pede a sua parte da herança e vai viver longe do seu pai, vai descambar no mundo, né? Gasta toda a herança e acaba indo trabalhar com os porcos, né, na pocilga, até que ele cai em si e retorna para casa. E o pai, que é amoroso, que ama incondicionalmente, sempre aguarda o filho com amor. Sempre está pronto para receber de braços abertos aquele que retornou. O pai da parábola, que é a representação da divindade, dá uma festa, né? O filho estava morto e agora revivia. Então é imprescindível que na nossa caminhada nós estejamos preparados para poder receber aqueles que um dia vão retornar. Se não nesta, noutra experiência reencarnatória. Não é assim que a gente sempre tem a oportunidade dos reencontros?
Mas quando esse filho, esse familiar, ele retornar, a gente precisa receber sem julgamento, receber sem apontamento, com carinho, demonstrando o quanto eles são importantes para a nossa família. Como que nós estamos felizes com o retorno deles. Porque assim nós vamos criando um ambiente de mais harmonia. O Marlin ficou desesperado, movimentou o oceano. Quando ele se encontra com Nemo, foi só alegria. Foi uma festa, né? Não houve ali cobrança nenhuma, muito antes pelo contrário, houve o acolhimento. Além do que, meus netinhos? Eu vou falar isso, porque é importantíssimo. Presta atenção, presta atenção. Somos todos filhos perdidos. Você é perdido? Você tá perdido no mundo? Tá não? Tá sim, todo mundo tá. Que a gente entra nos desvão da estrada, os vícios e imperfeição que a gente tem, e o Pai tá nos aguardando, tá lá esperando de braço aberto, a hora que a gente quiser voltar. Ele espera que nós possamos fazer o caminho de volta com o auxílio desse irmão maior que é Jesus, que é o nosso governador espiritual, que com seu cajado, com a sua vara, tem tentado nos conduzir de volta para o rebanho do amor. Então é necessário que nós tenhamos força, determinação para trilhar essa estrada de regresso à casa do Pai. Como fez Nemo, né? Ao cair em si, ele então percebe que era preciso retornar para casa. Ele tinha feito uma escolha inconsequente e agora precisava trabalhar os recursos para conseguir o seu retorno. E às custas de muito trabalho, você não assistiu o filme, assiste lá. Cantou o Nemo muito rapidamente na historinha, né, narrada, as dificuldades que ele vivenciou ali dentro do aquário, teve que fingir até de morto, para ser julgado pelo ralo, né? Pelo vaso, né, sanitário, e pelo esgoto ele retornar ao oceano, mas ele alcança o oceano da vida novamente, saindo de dentro do aquário, né? Todos nós, meus netinhos, somos convidados simbolicamente a sair do aquário. Sair daquele conforto ali, ó, que ali o peixinho fica e se acostuma, né? Você joga comidinha pra ele, brinca com ele, igual você tava brincando com o Nemo agora mesmo. E aí brinca com ele, fica felizinho. Depois ele se acostuma com aquilo. Nós também somos assim, simbolicamente. A gente fica ali fechado no nosso aquário, dando voltas, dando voltas, dando voltas. Não queremos, né, alcançar a nossa liberdade, a real felicidade ao lado das pessoas que nós verdadeiramente amamos. Então, a mensagem de hoje, olha, eu tô para falar, foi assim, maravilhosa, não foi, gente? Tanta coisa boa, diferente, que você nunca escutou falar, não é? Também não tinha escutado, não. Aprendi com o Espírito Friedshine e a minha Alface, que trouxe para nós esses esclarecimentos. Então, lá no livro Era Uma Vez para Adultos, do meu netinho Ellison, pelos Espíritos Friedshine e minha Alface, que você pode adquirir. Basta você falar aí no chat que você quer o livrinho, ou então você escreve uma mensagem para poder adquirir. Tá bom? Gostou do nosso encontro? Gostou, mas não acabou ainda não, hein? Não sai daí ainda não. Deixa eu dar só uns recadinhos, que é de praxe, né? Dá o seu like no vídeo. Se gostou, né? Claro, compartilha para outras pessoas poderem assistir. Se é a primeira vez que você está aqui, se inscreve para todas as vezes que o novo vídeo entrar, você seja avisado, não é? E a semana que vem, né? Gosto sempre de contar o que vai ter na semana que vem, para divulgar, né, gente? Nossa, gente, semana que vem uma historinha também deliciosa. Que história que não é boa, né, que tá nesse livro. História toda conhecida. Essa tem muito ensinamento também, que é a Bela Adormecida. Vamos ver o que é que nos aguarda, né?
Mas se a gente finalizar a noite, ainda nas reflexões em torno do Procurando Nemo, nós vamos escutar a poesia escrita por Charles Alexandre Simões Pires, intuído pelo Espírito Maria Dolores, com as imagens do filme Procurando Nemo. Vamos viajar mais um pouquinho na história do Procurando Nemo. Assiste depois também a película, que você vai adorar. Não é, Nemo? Já vou levar a comidinha, vou buscar, tá bom? Fica tudo com Deus, meus netinhos. E até a próxima, se Deus quiser. Todos são especiais. Nas profundezas do mar, a família de Coral e Marlim estava prestes a aumentar, mas quase encontrou o fim. Vivia feliz o casal de belos peixes palhaço, aos pés do recife de coral, unidos em seu pedaço. Quando criatura carrancuda atacou a peixinha aninhada, era ardilosa barracuda, trazendo tristeza inesperada. Chegava a separação, causada pela irmã morte, que ceifa machucando o coração, mas torna a alma mais forte. Marlim sentiu-se sozinho, sofreu pelos filhos e Coral, sobrou somente um ovinho, deixado ao cuidado paternal. Então passaram poucos dias, e o susto se tornou mais ameno. Marlim reencontrou sua alegria ao ver nascer o filho Nemo. O dorso era a cor alaranjada, misturada à beleza dos corais, mas tinha a nadadeira atrofiada, pedia atenções especiais. De um lado agitava bem valente, um membro compensando a atrofia, de outro despertava em sua mente as forças dos talentos que trazia. Atrás da barreira de corais, Marlim escondia sua dor, no medo de perder ainda mais, fazendo-se pai superprotetor. Chegaram os tempos de sair, e Nemo teve o seu primeiro dia. Queria conhecer e interagir ao lado de suas novas companhias. Marlim não confiava que o pequeno pudesse enfrentar seus contratempos. Então aprisionou o filho Nemo por trás de um recife de tormentos. Nemo vivia envergonhado, sofria com excessiva proteção. Andava com o pai sempre ao lado, envolto em distorcida compaixão. De tanto ter o pai sempre por perto, pediu a sua parte na herança. Lançou-se em mergulho ao mar aberto, buscando achar em si a confiança. Mas longe do cuidado do pai, gastando tudo o que tinha, a sorte de Nemo o atrai à tela de uma rede bem fina. Atado em prisão de malha, nas mãos de um mergulhador, chegava às terras da Austrália, às portas de um arpoador. Agora, em diminuto aquário, no móvel de uma sala fria, Nemo, peixe palhaço, cai em si com as saudades que sentia. Marlim enfrentava os perigos, viajando nas correntes aquecidas, entre tartarugas marinhas, cruzando colônias de águas vivas. Ao lado estava Docidore, privada da memória mais recente, vivendo como se a vida começasse da agora para frente. Esquecida do passado, com vontade de viver, trazia o aprendizado a quem quisesse aprender. Velhas dores do caminho são feitas para esquecer, só fazem mover moinhos as águas que estão por correr. E quando a experiência curou, por meio da dura prova, Marlim a Nemo encontrou na família que se renova. E o pai que perdeu a prole, sofrendo de solidão, encontrou em Nemo e Dory o tesouro da inclusão. Cada um tem uma missão nas lutas transcendentais, olhando com o coração, todos são especiais.
Era uma vez o dia em que todo dia era bom, delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos, de universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho e o remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Dá pra viver mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal. Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real e entender que ela mora no caminho e não no final. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido.